Bom dia, segunda-feira, dia 7 de dezembro, e estamos aqui para mais um momento de reflexão, de oração do nosso livro, o livro A Viagem do Outro Cristão. Estamos aqui nesse momento para o nosso, gente do céu, quantos encontros? 122, nosso encontro 122, bom dia minha querida, tudo bem? Então vamos começar esse dia já com a meditação, sempre com o livro A Viagem do Outro Cristão. E a mensagem de hoje é o serviço do rei. O serviço do rei, é isso mesmo, é o serviço do rei. E hoje a palavra vem nos dizer, a autora vem nos dizer através dessa palavra: exige de você uma dedicação de propósito que não tolera o desvio do caminho de ação prescrito. Não seja iludido pelo mundo, nem pelas suas melhores intenções. Você não está em uma missão, uma viagem de diversão, mas na missão de um embaixador. Não há espaço para gracejos casuais e exaltações carnais no negócio do rei. E ela cita Hebreus 12, versículo 1, que eu vou ler agora para vocês também aqui nesse momento. E esse título diz: Exemplo de Jesus. Deste modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Bom dia para vocês que entraram agora, olha aí. Hoje a mensagem foi bem curtinha, mas muito diretiva também. Uma mensagem bem curtinha que está falando do serviço do rei. E esse rei, é claro, esse rei é Jesus, esse rei é o nosso Deus. Então a autora está dizendo aqui justamente sobre isso, da dedicação que nós temos que ter para que nós não nos desviemos do caminho, para que nós não saiamos daquilo que é prescrito por Deus, daquilo que é vontade de Deus. Então, nessa mensagem de hoje, dia 7 de dezembro, justamente isso, você não está numa viagem de diversão. A autora, essa mensagem já tinha saído para mim algumas vezes, eu já havia inclusive destacado aqui, pode ver que ela está em amarelinho, já tem algumas anotações minhas aqui do lado. Já tinha saído no início do ano passado e dia 10/12 do ano passado, olha só. Então hoje dia 7, quase um ano depois, me saiu novamente essa mensagem. Então exige de você uma dedicação de propósito que não tolera o desvio do caminho de ação prescrito. Ou seja, Deus nos prescreveu um caminho, Deus já colocou para nós o caminho que nós devemos seguir. Ele já estabeleceu o nosso caminho. Eu já coloquei isso aqui para vocês algumas vezes, e quando nós fomos imaginados, sonhados por Deus, Ele já prescreveu, Ele já estabeleceu um caminho. Isso não quer dizer que eu tenho que seguir esse caminho só se você quiser. Claro que nós também não sabemos, deixa eu mexer um pouquinho a câmera aqui que está um pouquinho torta. É claro que nós não nos foi revelado, né? Quem dera que já de antemão nós soubéssemos qual que é o caminho prescrito. Nós vamos descobrindo isso à medida que nós vamos cumprindo a nossa missão. Mas para isso nós temos que estar juntos, conectados ali com Deus, para que nós possamos entender o que efetivamente Ele quer de nós, o que efetivamente Ele espera de nós. Essa missão que Ele nos dá, esse caminho que Ele já prescreveu, que Ele já sonhou para nós, é um caminho muito diferente para cada um de nós. A uns Ele chamou para vocação sacerdotal, a outros Ele chamou para vocação de pai, de mãe, a outros Ele chamou para um outro tipo de trabalho. Claro que cada um, né, ele deu talentos diferentes para nós, aí vem até aquela parábola dos talentos. Nós não temos os mesmos talentos, cada um de nós temos talvez até talentos similares, mas cada um de nós
nós somos únicos, né? Somos assim parecidos, mas diante de Deus nós somos únicos e a nossa missão só nós que vamos cumprir. Então, lembra que eu falo para vocês que o nosso lugar no quebra-cabeça do mundo, como Deus prescreveu, cada um de nós tem o seu lugar. E hoje a autora vem dizer justamente isso: cuidado, cuidado. Você não está a serviço de qualquer pessoa, você está a serviço do rei. E como embaixador do rei, aqui ela vem dizer, inclusive, olha, você não está em uma viagem de diversão, mas na missão de um embaixador. Ou seja, nós estamos numa missão de embaixador do rei. Nós estamos aqui para cumprir uma missão que Deus determinou para que nós cumpríssemos. É claro que é desafiador descobrir qual é essa missão. Eu me questiono sempre, eu sempre me questionei o que Deus quer de mim. Sempre, mas desde pequena, desde que eu me lembro, por gente, eu falava, gente, o que eu vim fazer nesse mundo? Eu sempre fui ficava perguntando o tempo todo. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Primeiro que eu tinha um desejo muito grande de que Ele realmente usasse desse cano enferrujado aqui para alguma coisa. Mas assim, eu sempre tive esse desejo de conhecer. E talvez eu ainda não tenha noção da dimensão do que Deus quer para mim. Infelizmente é assim. A muitos é revelado, Deus revela claramente. A outros não, nós vamos descobrindo aos poucos, nós vamos descobrindo à medida que Deus vai permitindo que nós descobramos. E à medida também que nós vamos nos aprofundando, Ele vai dizendo, vai para águas mais profundas, vai para outros lugares, eu estou te mandando, eu estou te encaminhando. Mas nós também, na nossa liberdade de filhos, nós podemos dizer não. Ontem eu ouvia numa missa que eu até participei pela Rede Canção Nova, às 3 horas da tarde, teve uma missa muito bonita fechando o Osana Brasil, ali na Canção Nova, e o sacerdote dizia muito isso. Ele falou assim: Deus, Ele vem ao nosso encontro, mas nós, na nossa liberdade, nós podemos dizer não ao ir a esse encontro de Jesus. Então Deus, ele veio ao nosso encontro através do quê? Da palavra, através da palavra proclamada e da palavra meditada na homilia. Perdão. Então, a palavra falada, proclamada pelo sacerdote, a palavra meditada durante a homilia da celebração da Santa Missa, ele vem até nós através da Eucaristia, assim como ele veio humanamente dizendo, quando ele esteve no mundo. Então ele vem até nós todos os dias. É um Deus que vem ao nosso encontro, não é um Deus que está lá quando nós imaginamos, é um Deus que está tão distante de nós. Não, ele vem junto de nós, ele vem ao nosso encontro todos os dias. Então todos os dias Deus vem ao nosso encontro. Só que nós, na nossa liberdade de cristãos, nós podemos não querer ir ao encontro dele. E ontem eu falei, meu Deus, e realmente nós temos essa liberdade de não querer ir ao encontro de Deus. Só que quando nós não vamos ao encontro dele, nós nos desviamos desse caminho e deixamos de cumprir essa missão de embaixadores do rei. Por quê? Porque nós não queremos, não quero papo, não tô afim, vamos dizer assim, né? Não quero. Nós temos essa liberdade. É claro que depois nós responderemos por essa liberdade, porque toda liberdade corresponde a uma responsabilidade por essa liberdade. Então nós temos a liberdade de escolha, mas também nós responderemos por essa liberdade da nossa escolha. Então quando nós não queremos ir ao encontro de Jesus, de Deus todos os dias, porque Ele dá essa oportunidade diariamente para nós, nós responderemos perante Ele por esse não quero. Esse não que nós dizemos. Então é um Deus que vem ao nosso encontro, mas nós temos a liberdade de dizer não. Tinha um professor meu na pós-graduação, acho que talvez já mencionei aqui, mas vou mencionar novamente porque me veio agora. Ele dizia assim que como lá em Manhattan tem a Estátua da Liberdade, deveria ter do outro lado da ilha a Estátua da Responsabilidade. Por quê? Porque toda liberdade implica uma responsabilidade por essa escolha, por essa liberdade. É como quando nós temos filhos
e nós ensinamos, educamos nossos filhos para não fazer determinadas coisas. Olha, não faz isso, cuidado com as suas escolhas, cuidado com o que você está escolhendo, porque isso implica uma responsabilidade realmente. Então, cuidado, né? Nós falamos às vezes para os nossos filhos, você vai numa festa, cuidado com as amizades, cuidado com o que, né? Diga não para muitas coisas. Mas nós temos que responsabilizar nossos filhos também se eles desviarem do caminho que nós ensinamos. Então, nós como pais, educadores, nós temos dar essas responsabilidades para nossos filhos. Senão o filho faz o que quer, do jeito que quer e está tudo certo. E Deus também não é diferente conosco. Então, o que ele faz? Ele nos dá a liberdade de não ir ao encontro dele, mas nós responderemos por essa nossa decisão. É como Adão e Eva voltam, né? Não coma do fruto dessa única árvore. Eles foram lá e comeram. A responsabilidade por isso foi o quê? Foram expulsos do paraíso. Então, é isso que Deus é muito simples, mas também ao mesmo tempo é muito complexo, porque nossas escolhas diárias vão nos levando para perto de Deus ou nos afastando de Deus. Deixa eu ver o que está aqui. Bom dia, você está sendo um canal de bênção. Obrigada. Deus abençoe vocês. Imagina, Deus é maravilhoso, né? Eu falo assim, ele usa desse cano enferrujado e cura esse cano enferrujado que sou eu, porque eu também preciso de muita cura. Muita cura. Gente, eu preciso de muita cura. Talvez de todos que estão aqui, a mais pecadora, a que mais precisa de cura e quem Deus vem mais ao encontro para tentar curar sou eu, porque realmente às vezes eu digo não para ele também, nos meus pequenos atos. Claro que nós temos que buscar diariamente dizer sim para ele, mas nem sempre é fácil. Entre o que nós devemos fazer e o que efetivamente nós fazemos, tem um pouco de uma distância. E às vezes nós nos distanciamos de Deus nas pequenas coisas. Mas, gente, sabe, é num negocinho de nada. Então é muito desafiador nós seguirmos o Mestre. E aqui, a autora vem nos cobrar, você não está numa viagem de diversão. Porque às vezes nós esquecemos, e nessa vida a gente só quer o quê? Eu quero viver feliz, Só que talvez nós estejamos buscando essa felicidade do mundo, que o mundo proporciona. E a felicidade que um cristão tem quando ele está junto de Deus é diferente. É o que eu falei, já falei isso para vocês inúmeras vezes e eu tenho que falar isso para mim diariamente. A felicidade do mundo, ela é passageira. A felicidade que Deus nos dá, ela é duradoura. Nas duas maneiras nós teremos desafios, nós teremos dores. A única diferença é que quando nós estamos em Deus, essas dores são amenizadas por essas pérolas de felicidade que Deus nos dá, uns bocadinhos de felicidade, vamos dizer assim, porque você buscar a felicidade eterna só quando nós morrermos, gente. Aqui nessa terra pode esquecer. Não quero desanimar ninguém não, mas falar, eu vou viver feliz para sempre, isso aí não existe, é só nas historinhas do Walt Disney lá, enfim. É só encontro de fada. Viveram felizes para sempre. Ninguém mostra depois do casamento, né? O príncipe e a princesa lá, ninguém mostra depois. Como que foi o desafio de viver. Acho que o único que mostrou foi o Shrek, né? No filme que mostra depois eles com filhos enfrentando desafios. Então é mais ou menos a história do ogro lá do Shrek. Foi uma batalha para ficarem juntos e depois uma batalha para permanecerem juntos. Então na nossa vida também não é diferente. Acho que a única história mais parecida com a história real foi a do Shrek. Então, assim, é desafiador nós vivermos essa felicidade. Por quê? Porque ela não vai ser todos os dias. Nós teremos felicidade, nós teremos muitos motivos para ser felizes, nós teremos muitas coisas à medida que nós enxergarmos dentro dos desafios os bocados de felicidade. Então, por exemplo, estou passando por uma provação. Deus não vai te deixar no seco ali até se atravessar o deserto. Ele vai te dar uns bocadinhos, como foi quando o povo estava caminhando no deserto. O que ele providenciava? O maná. Ele providenciou a água, mas ele não deu lá, gente, vocês estão atravessando o deserto e o negócio vai ser assim, todo dia vocês vão acordar, vai ter manjar dos deuses para vocês. Não foi assim. E na nossa vida também não é diferente.
Só que o que eu falo que é a diferença quando nós estamos em Deus e com Deus é que esses bocadinhos de felicidade que nos são dados, e eu digo bocadinho que pode ser um dia, 2, 3, uma semana, um mês, tá? Tô dizendo esses pouquinhos de felicidade que vêm de Deus, eles são tão profundos e tão fortes que nos abastecem para aquele desafio que nós estamos enfrentando naquele momento, para superar até chegar o próximo desafio, porque vai vir. Quem não tem desafio? Quem já morreu. Quem já morreu? Porque quando nós nascemos, quer dizer, no momento que nós nascemos, nós já temos o desafio de, né? Quem nasce principalmente de parto normal ali, é realmente um parto. É aquela coisa, é um desafio quando você sai. Você já nasce, já vem ao mundo sofrendo, vamos dizer, passando por uma dor do rompimento daquele útero quentinho que você estava ali para o mundo. Então ali já começa grandes desafios, estando nós nesse mundo aqui. Então ali, dentro do útero da mãe, nós já temos desafios, por quê? Porque a criança ouve, a criança sente tudo que a mãe sente. Então, quer dizer, do momento da concepção, nós já estamos ali passando por desafios. Então, quantas crianças que têm traumas absurdos que foram produzidos quando ainda estavam dentro do útero da mãe. Eu tive um trauma muito grande no momento do meu nascimento, muito grande, muito. Isso me acarretou sérios problemas que foram curados na parte espiritual e foram curados no processo de coach também agora recentemente, olha para você ver. Minha mãe contava uma história que ela me ganhou sozinha, efetivamente foi isso, morava no sítio, não tinha parteira, ali ela sentiu as dores e ela mesma foi lá, preparou as coisas e eu nasci sozinha. E ela contava essa história que não tinha ninguém ali para me acolher. E isso me gerou um trauma muito grande. Eu nem sabia que era tão profundo. Depois fui descobrir, tive que trabalhar isso na parte espiritual, inclusive com o Padre Roberto do Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes. Eu estive lá, o Padre Roberto fez uma oração pessoal, Pedro Siqueira pediu para que eu fosse lá. Eu estive no Santuário de São Miguel Arcanjo no ano passado, depois da peregrinação. Padre Roberto me atendeu, marquei hora com ele, me atendeu para fazer essa cura, desde das rejeições da minha gestação, não, do momento do nascimento, em que eu me senti muito sozinha. E depois eu fiz também um trabalho no coaching. Então eu tive que trabalhar a parte mental e a parte espiritual, para vocês verem como que é grave. Então nós temos desafios desde o útero da nossa mãe. E nós precisamos curar essas dores, nós precisamos. Por quê? Porque a felicidade não vai ser duradoura. Então nós temos que ir curando isso para que nós possamos enxergar momentos de felicidade durante os desafios, durante a nossa travessia no deserto. Deus vai dar o maná, oba, que delícia, mas é a hora que não tiver o maná. E a hora que a água não for o suficiente, porque às vezes acontece da água não ser suficiente. De repente Deus te dá um conta-gota. É aquela gotinha na língua só para tirar aquele ressecamento da língua, vamos dizer assim. Mas ele não vai jorrar rios, talvez. E vai ter época em que vai ter abundância, vai ter rios. Então, é só para metaforicamente dizer para vocês que a felicidade ela não é duradoura, ela não tem ninguém num estágio de felicidade aí eterno. Todas as pessoas que são felizes, que você olha e fala, nossa, a vida dessa pessoa, a pessoa está sempre feliz. Você pode olhar que teve desafios. Eu lembro de um servo da Renovação Carismática que me falou uma vez. Ele falou, nossa, Anice, você está sempre tão alegre, tão bem. Eu achei que você era uma pessoa, que você não tinha problema. Eu falei, aham. Então, né, amigo? Né? Enfim. Mas nós precisamos buscar essa felicidade em Deus, por quê? Porque esses pequenos momentos de felicidade vão nos suprir para atravessar o deserto. Agora, você já pensou sem Deus? Nós teremos os mesmos desafios, talvez até maiores, mas nós não teremos esses momentos que vão nos abastecer para os momentos desafiadores. Então nós não podemos nos desviar do caminho de Deus, porque senão nós não suportamos. Por que tantas pessoas se suicidam?
Por que tantas pessoas não suportam? Por que tantas pessoas vão para as drogas? Por que tantas pessoas vão para todo tipo de droga, né? Aí droga que entra aí a cocaína, o crack, a maconha, a bebida alcoólica. Por que tantas pessoas com a sexualidade desvirtuada, buscando no sexo o prazer momentâneo? Por quê? Porque ele acha que ele tem que ter felicidade e cada vez vai buscando mais e mais e vai se perdendo mais nessa busca incessante de querer encontrar a felicidade, o prazer, e não encontra. Por quê? Porque a única felicidade está em Deus. É difícil entender isso quando nós não passamos pelas provações. Eu falo isso realmente, gente, porque quantas pessoas que eu vi se perdendo, e eu já falei para vocês que eu tive a oportunidade de me perder, graças a Deus, gente, que eu nunca nem experimentei, nem de longe, nem uma maconha. Graças a Deus. Porque com o tanto de vício que tinha na minha família, meu Deus do céu, para me perder seria daqui para ali. E graças a Deus que eu peguei a aversão ao álcool também, porque também ali eu poderia ter me perdido. Então, assim, são muitas maneiras de nós nos perdermos dentro dessa liberdade que Deus nos dá de escolha. Então, Deus nos dá essa liberdade de escolha, mas nós temos que escolher corretamente. Então, por aqui não dá para ir. Por aqui também não dá. E Deus vai nos ensinando, nos avisando, olha, esse caminho não é legal. Ele nos dá sinais. Mas se nós não estivermos atentos, é claro que nós não vemos esses sinais e nós só vamos nos afundando. Então nós temos que ter muito cuidado. E é isso que a autora vem dizer hoje. Você não está numa viagem de diversão. Você não está aqui para viver felicidade toda hora. Por quê? Porque isso é loucura. Isso não existe. Isso é uma coisa que o mundo criou, de ter felicidade sempre, tá sempre... Não tem, gente. Se nós colocarmos a nossa felicidade nos objetos, por exemplo, tem pessoa que ela só quer riqueza. Financeiro mesmo. Aí ela compra uma casa, estou dizendo um exemplo bem simples, ela compra uma casa, aí aquilo lá traz uma sensação de felicidade, traz uma sensação de alegria, daí um pouco ela fala, essa casa já não está do jeito que eu quero uma outra casa. E assim também, pessoas que vão para shopping comprar roupa, fiz compra, dali 2, 3 dias já está deprimida, tem que ir de novo. Então é aquela coisa de sempre buscar mais nas coisas erradas. Porque se ela estivesse buscando a felicidade em Deus, ela se contentaria muito mais. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a pegar esses vícios do mundo, o vício do jogo, o vício da bebida, o vício da compra compulsiva. Por quê? Porque quer sempre mais, porque as coisas do mundo não nos abastecem. O que nos abastece? Deus. A única coisa que nos abastece, que nos preenche é Deus. Não estou dizendo que é sem dificuldade. Ontem, nessa celebração da Santa Missa, eu senti, eu falei que eu vou procurar uma missa na Canção Nova, né? Fazia tempo que eu não assistia a missa, porque aqui está tendo celebração, então eu estou indo pessoalmente. Mas ontem eu fui assistir, falei, eu quero participar. E tinha as 3 e as 6, falei, vou participar das 3. Jesus amado, eu chorei a missa inteira. No começo, o sacerdote estava numa unção louca, mas Deus falou muito comigo naquela celebração. E eu estava muito brava com Deus ontem. Ontem eu estava muito brava com Deus por um monte de coisa. E ainda não estou 100% assim legal, não, com Ele. Estou meio brava. Não vai adiantar, tá? Mas é assim, eu preciso digerir isso em mim. Eu preciso entender porque eu estou desse jeito. Então eu fico trabalhando, ruminando aquilo, realmente. Eu fico, meu Deus, por que eu ainda estou assim? Eu tenho que compreender, eu tenho que conversar com a minha tristeza, eu tenho que conversar com o porquê que eu estou assim, eu preciso saber. Eu não posso deixar passar, porque senão eu vou colocando panos quentes naquela emoção, uma hora que ela vem, ela estoura. Então eu preciso entender, e eu consigo fazer isso hoje, graças a Deus, como eu trabalho com isso, como coach, então eu consigo fazer isso. Muito bem, trabalhar isso. Então eu tenho que entender por que eu estou triste ainda, aborrecida, enfim. Mas a celebração de hoje foi maravilhosa, sabe, assim, foi uma unção. Então nós temos que nos abastecer da palavra, nós temos que nos abastecer da comunhão. E quem não pode comungar, que talvez não esteja tendo celebração de Santa Missa, você pode comungar espiritualmente. Por quê? Para que nós possamos ir nos abastecendo para não nos afastar do caminho de Deus. Senão nós vamos começar a buscar felicidade em quê? Em outras coisas. E não vamos encontrar, porque a felicidade do mundo ela é passageira. A felicidade que vem de Deus é duradoura. Ela vai é um bocadinho que vai abastecer. E o mundo oferece um monte de felicidade que nunca abastece.
Olha só o que a autora diz: não há espaço para gracejos casuais e exaltações carnais no negócio do rei. Aquilo que eu acabei de falar. Pessoas que buscam no sexo o prazer, né? Ou então na bebida. Então, quer dizer, são prazeres carnais. São prazeres carnais que não vão te levar para a felicidade duradoura. E aí foi citado Hebreus, carta de Hebreus, né? Deste modo, cercados como estamos em uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Olha só. Então, nós estamos aqui, lembremos, a serviço do Rei, é serviço de Deus, é com Ele, é por Ele, é para Ele. E se nós não buscarmos essa felicidade que nos preenche, que nos abastece, nós estaremos fadados à infelicidade. Por quê? Porque o mundo ele vai nos oferecer essa felicidade passageira. Então nós precisamos fazer esse exame de consciência todos os dias. Onde eu estou colocando a minha expectativa? Onde eu estou colocando a minha felicidade? Onde eu estou colocando a minha esperança? Porque talvez nós estejamos colocando as nossas expectativas em uma outra pessoa. O meu marido tem que me fazer feliz. Os meus filhos têm que me fazer feliz. Ou a minha esposa tem que me fazer feliz. Ou meus pais têm que me fazer feliz. Nós não podemos confiar num ser de carne. Nós estamos aqui a serviço do Rei. E qual é a missão que Deus tem para mim? O que Ele espera de mim? Anice, o que Deus ainda está esperando de mim? Qual é o meu lugar no quebra-cabeça do mundo que eu talvez ainda não me encaixei? Porque eu estou buscando a felicidade do mundo, porque eu estou buscando uma felicidade passageira. Será que eu me dei conta de que eu estou a serviço do Rei? Será que eu me dei conta da missão que eu tenho para cumprir nesse mundo? Será que realmente eu me dei conta, eu parei para pensar? O que o Senhor quer de mim, Senhor? E talvez até conversar com Ele. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Me responda, me mostra. Põe anjos para me mostrar. Fala para o meu anjo da guarda me falar. Manda alguém conversar comigo. Meu Deus, qual é a minha missão nesse mundo? Qual é o meu pedacinho, meu encaixe ali? Porque talvez nós sejamos uma pecinha quadrada e nós estamos tentando entrar numa pecinha redonda ali. E Deus vai ter que aparar nossas arestas, ou talvez Ele não quer aparar nossas arestas. Por quê? Porque nós queremos encaixar num lugar que não é nosso. E Ele está te falando, filha, é só um pouquinho mais do lado aqui, ó. Teu lugar do quebra-cabeça é um bocadinho pro lado de cá. E nós teimosos, falo nós porque eu muitas vezes faço isso, fiz muito mais, hoje menos, mas ainda faço. O meu lugar é, filho, o teu lugar é aqui. Não, mas eu quero ir aqui. Ele está falando, mas é aqui que você vai ter que ir. Então, talvez nós estejamos ali também não levando muito a sério, porque ele fala aqui, não é uma viagem de diversão. Não é uma viagem para você ter gracejos. É uma missão séria que eu tenho para você. E o teu lugar ninguém vai ocupar. É só o teu lugar. Talvez você queira ocupar o lugar de outro, mas é o teu lugar é aqui. Vocês imaginam se Madre Teresa de Calcutá quisesse cumprir a missão de outra pessoa? O lugar dela ficaria vazio. O que seria do mundo sem Madre Teresa de Calcutá? Sem a missão que ela cumpriu? Sem a ordem que ela fundou? Porque ela fundou uma ordem, que espalhou para o mundo inteiro, de pessoas que cuidam de doentes, de leprosos, enfim, de quantas outras doenças. Então você já imaginou? E aí você pode colocar outras pessoas, citei Madre Teresa de Calcutá porque me veio à mente, mas você imagina o que seria do mundo sem Mahatma Gandhi? Eu sempre cito Mahatma Gandhi porque eu acho ele assim, uma coisa fantástica. Eu sei lá, eu olho e falo assim, o que seria do mundo se ele não tivesse cumprido a missão para a qual ele veio? E alguém tem dúvida de que Mahatma Gandhi cumpriu exatamente o que Deus colocou para ele? Porque, gente, o homem transformou o mundo,
né? Não estou dizendo muito, Manice, mas não atingiu nós aqui. Então leia, assista o filme dele, leia a história dele. E Madre Teresa de Calcutá. E aí eu posso citar tantas outras histórias de santos, né? Aí vem Santo Agostinho, e aí vem Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, e aí por aí vai. Vocês imaginam se Maria, a mãe de Jesus, não tivesse cumprido a missão para a qual ela veio, que foi ser a mãe do Salvador? Se ela tivesse dito assim, não quero não. Quando o anjo Gabriel anunciou ali, ave cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres. Ela não quer não. Eu quero ser a mãe de Salvador, não. Isso vai dar um trabalho. Eu sou muito jovem, eu quero me casar com José e não vou dar certo, não. Não quero ser mãe de Salvador. Isso, imagina o que foi dizer sim naquela época, em que as mulheres eram pouco valorizadas, em que uma jovem virgem, né, uma jovem sem casar, aparecesse grávida e ela disse sim sem nem consultar José, não é? Ela podia falar, não, peraí, eu vou lá dar uma consultada para José, vou ver se ele aceita a missão e depois eu volto a falar meu sim. Não, ela nem titubeou. Agora vocês imaginam o que seria da humanidade se Maria não tivesse dito sim. E Maria é humana, Maria é como nós. Claro que hoje não, né? Nós não podemos nem nos comparar com a Virgem Maria em grau de santidade. Mas imagina, então quando você diz não para o projeto de Deus, você está deixando o teu lugar no quebra-cabeça do mundo vazio. E ali ninguém preenche, porque não tem um substituto para você. Na missão que Deus já colocou é só você. Porque Ele já sonhou, agora nós podemos dizer não, e Ele vai respeitar. Mas nós estamos aqui a serviço do Rei, vamos pedir isso para Ele hoje. Senhor, mostra-nos qual é o meu lugar nesse quebra-cabeça do mundo. Qual é o lugar, Senhor, que eu ainda não me encaixei, naquele lugar que eu talvez eu não esteja querendo isso, o Senhor está me empurrando para lá. E eu estou dizendo, não, Senhor, me ajuda a dizer sim. Ainda que eu não enxergue o tamanho do plano teu, do projeto seu na minha vida, como Maria fez. Ainda que eu não enxergue, que eu diga sim. Que eu diga um sim, sem mas, sem se, sem nenhuma condição, que eu diga um sim, claro e aberto, simplesmente porque vem de ti. Que eu confie, Senhor, cegamente em ti. Porque muitas vezes, Senhor, eu tenho confiado cegamente no mundo, nos homens e nas mulheres do mundo. E muitas vezes não tenho a mesma confiança em ti. Quantas vezes eu disse sim para o mundo e não para ti? Me ajuda, Senhor. Renova em mim essa força, me dá, Senhor, essa fé tão forte, que eu saiba dizer sim, mesmo não enxergando o que está por trás da porta que não se abriu ainda. Talvez eu esteja aqui à frente de uma porta e Deus está dizendo, entra. Que eu diga sim e que eu abra essa porta, Senhor, mesmo sem saber o que tem do outro lado. Que eu consiga dizer meu sim, todos os dias, Senhor. Para que eu vá ao teu encontro assim como viestes ao meu. Que eu saiba reconhecer, Senhor, quando as coisas são de ti. E que eu também saiba reconhecer quando as coisas são do mundo e as deixa ir, deixa passar. Que o meu sim seja sim e que o meu não seja não. Sem titubear, Senhor. Que eu sinta no meu coração a resposta que eu tenho que te dar no momento certo, na hora certa. E que eu confie, Senhor, que assim como Maria fez, assim como Maria confiou, Senhor, e trouxe para nós o Salvador, que eu confie que no meu sim o Senhor vai trazer o que é melhor para mim, para a minha vida. Amém. Que nessa segunda-feira nós já comecemos nesse sim. Que seu dia seja de muita luz, de muitas bênçãos, lembrando que nós estamos aqui a serviço do Rei. Não é de qualquer um. Nós somos embaixadores do Rei numa missão para Ele
e por Ele. Que o seu dia seja de muitas e muitas bênçãos, uma semana de muitas bênçãos, iniciando a segunda semana, onde foi acesa a segunda vela do Advento, e que essa espera de Jesus seja diferente esse ano. Essa espera de Jesus, que nós possamos ir ao encontro dele, que nós não fiquemos aqui parados esperando ele vir ao nosso encontro, mas que ele venha e nós também possamos ir ao encontro dele para nos encontrarmos ali, um movimento, né? Não aquela apatia. Para que ele faça esse movimento e nós também façamos o mesmo movimento ao encontro dele, não de encontro, ao encontro dele. Que Deus abençoe o seu dia, sua semana, de muita luz, de muitas bênçãos. Obrigada por estar aqui. Grande beijo e até amanhã.